Mas isso também pode ser aplicado de maneira macro, como igreja. Porque cada igreja, ela cumpre um propósito. Então nós estamos aqui como DPB Reviver. Nós sabemos que um pouquinho mais ali na frente tem uma Assembleia de Deus. Sabemos que um pouquinho acolá tem uma igreja batista. Sabemos que mais acolá tem uma outra igreja, tem a Batista, aquela Batista lá, que eu esqueci o nome agora, Pão e Palavra. E aí você pergunta, e qual é a igreja certa? Todas elas, desde que ela seja bíblica, centrada em Cristo, todas elas têm uma função no reino de Deus. E esse mês de janeiro vai servir para a gente entender qual é a nossa função. Essa igreja aqui existe por quê? Existe para quê? Qual foi a missão que Deus, qual é a missão que Deus tem dado para essa igreja? E nós vamos entender sobre tudo isso. Só que antes de a gente entender sobre tudo isso, tem uma mensagem central. Não, coloca a nova logo para mim. O tema da nossa mensagem hoje é um lugar de recomeços, porque esse é o nosso slogan. Esse é a partir de 2024, a partir de hoje, nós somos, IDPB Reviver Church, um lugar de recomeços. E eu quero falar sobre esse slogan um pouquinho essa noite, porque eu acho isso veio por meio de um processo de oração também, de busca. Eu quero inclusive fazer um agradecimento aqui de início. Nós temos o nosso querido irmão William, que está aqui. William, levanta a mão aí para aqui. Vocês podem louvar a Deus pela vida dele. Talvez antes de você saber porquê, você não sabe porquê ainda, mas já agradeço. William, ele é designer e ele que trabalhou toda a nossa identidade visual. E junto com essa identidade visual, nós trabalhamos espiritualmente os conceitos que englobam, que envolvem essa identidade. Eu estou esperando os meninos aí colocar a logo. Eu creio que vai sair. E aí, dentro da nossa logo, tem lá escrito o nosso slogan: um lugar de recomeço. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre essa necessidade, essa oportunidade também de recomeço. Por isso, abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 43. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Diz assim o texto: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Feche sua cabeça, baixe sua cabeça, incline seu coração ao Senhor e vamos falar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale os nossos corações. Pai, eu acredito que hoje é um marco importante para a nossa história como igreja. O Senhor hoje, a partir desse momento, o Senhor está estabelecendo nossa identidade como igreja. Nós vamos, Senhor, durante todo esse período, meditar sobre quem o Senhor nos criou para ser como igreja. E nós queremos estar dentro do Teu plano para a nossa identidade, porque sabemos que é nessa identidade que prosperaremos. É nessa identidade que iremos crescer. É nessa identidade que nós alcançaremos o propósito do Senhor para a nossa existência como igreja. E como indivíduos também. Por isso, Pai, nos torna sensíveis à Sua voz. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso introduzir, eu preciso que vocês hoje tenham um pouquinho de paciência, que eu preciso contar umas histórias. Quando nós chegamos aqui, eu e a pastora, 2014, 16 de novembro de 2014 foi o culto de posse. De lá para cá se vão 9 anos. A gente passou por uma série de turbulências. E quando nós chegamos aqui, nós começamos a orar para que Deus nos desse um nome. Para que Deus nos desse primeiramente um nome. E diante de todas as adversidades e tribulações que nós passamos, caso alguém não saiba, eu vou precisar falar. Essa igreja, antes mesmo de eu e a pastora virmos para cá, ela já existia. Só que ela passou por um período de dificuldade. O antigo pastor
por motivos que não cabe citar aqui, teve problema e foi afastado, então o Senhor nos trouxe para cá. Na época, meu pastor, pastor Plácido, era supervisor do Distrito Norte. Depois você vai entender isso com o tempo. Quem ainda não sabe, a DPB é dividida por distritos. E aí o pastor Plácido veio para cá para uma reunião bem tensa. Eu lembro que essa igreja ela não era assim. Ela tinha umas colunas aqui no meio. Quando eu cheguei aqui, tinha um... Quem estava naquela primeira reunião? Ainda tem alguém daquela... Uma, duas... A primeira reunião que eu vim aqui foi uma reunião que o pastor Plácido foi pegar a chave da igreja. Eu não sabia que eu ia ser pastor da igreja. Ele falou, porque o que estava sendo dito era que o seguinte, nós vamos abrir, nós vamos ver, vamos orar e vamos ver quem vai vir pastorear essa igreja. Eu cheguei aqui, estava um caos, assim, pessoas revoltadas, chateadas com tudo que estava acontecendo. E eu lembro de sentado, ouvindo, aí o pastor foi indagado, pressionado. E eu, no meu coração, eu disse, cara, o pastor que vinha para cá tá mal arrumado, olha. Mal sabia que era eu. Eu não sabia que era eu. E eu já estava, que o Senhor ajude esse pastor, que o Senhor tenha misericórdia dele. E graças a Deus que eu orei por mim mesmo naquele dia. Eu não sabia, mas eu orei por mim mesmo. E nós viemos. E aí, para encurtar essa parte da história, todos esses anos, uma coisa nos marca aqui como igreja. E aí, por isso que o nome veio ser Reviver. Porque tem uma coisa que nos marca como igreja, muito. Que é, boa parte das pessoas que chegaram aqui já tiveram experiências em outros ministérios e foram machucadas, frustradas, decepcionadas, por algum motivo. Não que aqui as pessoas não se frustrem, não se decepcionem, não fiquem magoadas, porque todo mundo aqui é ser humano, a gente frustra também as pessoas, a gente erra também, mas a gente tem um compromisso de tentar evitar isso ao máximo e mesmo quando faz, tentar consertar isso de forma imediata. E eu comecei a perceber esse movimento espiritual, e o Espírito Santo naquele dia me deu o nome da igreja, DPB Reviver, porque muitas pessoas estão frustradas. Quando a gente vai evangelizar por aí, a gente percebe que difícil a gente falar para alguém que nunca conheceu Jesus. As pessoas, elas sabem quem é Jesus, a maioria delas já foi líder, já pregou, já fez uma série de coisas, estão frustradas e abandonaram o Senhor por conta dessa frustração. E aí, quando nós estávamos pensando sobre um tema, um slogan, um bordão para a nossa identidade, surgiu um lugar de recomeços. E eu queria dizer que todos nós precisamos de quando a gente viu no vídeo. De fato, todos nós precisamos de um recomeço. Porque assim, não é difícil começar, o difícil é recomeçar. Porque todo começo envolve muita alegria, envolve muita disposição, envolve muita vontade. Aliás, tudo é novo, enfim, a gente começa, então a gente está sempre muito entusiasmado para fazer uma coisa pela primeira vez. É assim quando a gente começa a estudar num determinado lugar, quando a gente começa um relacionamento, é assim quando a gente vem para a igreja a primeira vez, é assim quando a gente conhece o pastor, é assim quando a gente começa no ministério. Tudo que a gente começa a primeira vez, a gente começa extremamente animado. Então, o difícil não é começar, o difícil é recomeçar. E sabe qual é a grande verdade? Todos nós precisamos de recomeço. A melhor pessoa e a mais bem intencionada desse lugar, em algum momento, vai precisar de um recomeço, se já não está precisando de um recomeço. Porque o recomeço ele é mais difícil porque ele já envolve outras coisas. Já existe um passado, uma história anterior, e ela, por conta desse passado, para recomeçar, exige que algumas coisas sejam desconstruídas, superar alguns traumas, superar medos, superar frustrações, porque o recomeço, ele evoca muito um passado. E aí, eu sei que existem pessoas aqui, e eu quero já começar a ser profético desde já, que precisam de um recomeço, e Deus tem um recomeço para você. Existem pessoas frustradas com outras pessoas, e existem pessoas frustradas consigo mesmas. E o Senhor, para todos nós, seja qual seja a circunstância, Deus tem um recomeço para nós. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Quando a gente olha para as Escrituras, Deus, quando cria Adão e Eva, Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Lá em Noé, quando a humanidade se corrompe, Ele faz o primeiro reset, o primeiro recomeço da história.
Na história de Noé, Deus vai lá, olha para a humanidade e diz: a humanidade está em extremo pecado, e Deus decide então recomeçar com Noé. Quando a gente avança um pouquinho mais para a história, quando Deus decide criar uma nação, as pessoas ainda assim, mesmo depois desse recomeço, as pessoas ainda se corrompem. Deus decide então recomeçar com um homem para criar uma nação. Ele recomeça com Abraão. Depois ele recomeça com José, depois tirando o povo do Egito, ele recomeça novamente. Então a história da Bíblia é uma história de recomeços, mas o maior recomeço de todos foi aquele que aconteceu no Getsêmani. Aquele que aconteceu enquanto Jesus suava sangue. Presta atenção que o começo foi lindo. O começo da humanidade foi um belo jardim com frutas, flores, presença de Deus. Mas o recomeço foi à base de sangue. Jesus recomeça e morre para nos dar essa oportunidade de recomeço à base de sangue, choro e sofrimento, porque todo recomeço dói. Dói. Por isso que muita gente prefere não se lançar em um processo de recomeço. Será que você não é o tipo de pessoa que Deus está te chamando há algum tempo, mas você pensa assim: tudo que eu vou ter que passar para recomeçar, não estou disposto não. Por isso que você está aqui. Você não veio para esse lugar à toa, porque você precisa de um recomeço, e Deus tem um recomeço para você aqui. Deus, especificamente para quem Ele trouxe para cá, Ele tem um plano de recomeço para a sua história. E você precisa acreditar que esse recomeço ele é possível. O Deus de recomeços quer recomeçar a tua história. E eu queria falar de 3 exemplos bíblicos de recomeço. De 3 aspectos. Existem muito mais, porém, eu fui conduzido ao Espírito Santo de falar de 3 coisas nessa noite, a respeito de recomeço. Primeira coisa, primeiro aspecto, ou a primeira situação em que precisamos recomeçar, tem a ver com as nossas frustrações. Quando a gente tem que recomeçar depois de ser frustrado. Eu queria ler 3 textos para você antes. João capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 15. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Para quem talvez você já saiba e você já tenha ouvido uma pregação a esse respeito, nós sabemos que esse episódio acontece depois da morte e ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita, e esse é o primeiro encontro de Pedro com Jesus depois de negá-lo 3 vezes. Pedro está recomeçando aqui, precisando de um recomeço. E é interessante quando você vai estudar a história de Pedro. Eu não pretendo me alongar, porque eu teria que fazer uma pregação só sobre isso, mas eu quero só te trazer à memória talvez o que você já sabe. Que quando Jesus ressuscita, uma das coisas que ele faz é mandar uma mensagem para Pedro. Ele manda avisar que ele está vivo. E é curioso porque Jesus faz isso, porque afinal de contas, dentro do processo todo de crucificação e morte de Cristo, Pedro é o cara que nega Jesus. E a gente sabe que, por exemplo, nesse mesmo capítulo, logo no início, Pedro havia voltado a pescar, ele havia voltado para a vida cotidiana dele, para a vida comum dele, tão frustrado que ele estava com tudo que havia acontecido. Não somente com o fato de Jesus ter morrido, na cabeça dele não entendia que Jesus iria ressuscitar, mas também pelo fato de ele ter negado Jesus no momento H da história dele. Uma vez eu já preguei uma mensagem sobre Pedro, e é poderoso porque o cara que negou Jesus, depois que ele entende que ele tem uma oportunidade de recomeço, ele morre por Cristo. Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não considerou ser crucificado à semelhança do seu mestre. Pedro teve um recomeço. Aliás, todos os apóstolos tiveram recomeço. Mas vamos ler mais um texto, uma história de recomeço, Lucas capítulo 5. E aí
E aqui é um ponto específico, que diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. A gente sabe que o resultado disso é que veio uma grande pescaria. Mas perceba na fala do apóstolo Pedro, e essa é uma das coisas que acontece com a gente, depois de a gente ter feito tanto esforço para fazer a coisa certa, para tentar alcançar algum resultado na nossa vida, a gente se cansa, frustra, e a gente precisa de um recomeço. Jesus dá a eles aqui uma oportunidade de fazer de novo, de recomeçar a pesca, e ter um resultado diferente, já que agora, a partir desse momento, seria segundo a palavra dele. Eles obedecem e assim têm um grande resultado. Mas a grande verdade é que, assim como Pedro, quando diz assim: Senhor, passamos a noite inteira pescando, existe um grande desgaste que muitos de nós queremos evitar quando se fala de recomeçar. Se eu fazer uma pergunta para você, eu quero fazer essa pergunta reflexiva. Eu quero que você, que sabe que tem que recomeçar, já teve ministério poderoso, já teve vida intensa com Deus, já ouviu a voz de Deus, já teve revelações sobrenaturais. Hoje a sua vida ela é nada mais do que um aglomerado de ações religiosas, e você não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue mais queimar nada no teu coração, mas você sabe que tem que fazer alguma coisa. Só que todas as vezes que você pensa em tudo que vai ter que fazer, você cansa. Desgaste vem assim: ai, vou ter que fazer isso, passar por isso, fazer de novo. Jesus, e a grande verdade é que o grande problema não está em refazer, é o medo de ter que fazer tudo de novo e ter os mesmos resultados. Só que aqui eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, porque como nós vimos na história que nós acabamos de ler, que Pedro disse: segundo a tua palavra. Se você está ouvindo essa mensagem, essa pregação, essa mensagem é para chegar no teu coração exatamente da mesma forma. É segundo a palavra de Deus, porque é Deus quem está falando com você agora. Recomeça, querido, faz de novo, volta a orar, se dispõe novamente, busca o Senhor, volta a nutrir um relacionamento profundo com o Senhor, e para de ficar olhando para o passado, como o texto que nós lemos. Aquele povo estava lá olhando para toda a opressão que haviam sofrido por parte do povo egípcio, e Deus disse: ei, para de viver no passado. Estou fazendo algo novo, você não percebe? E é curioso, é uma pergunta extremamente retórica e poderosa. Você não percebe? Se você não percebe, é porque você não está sensível à voz de Deus. Ele também está querendo fazer algo novo na tua história. Recomeça. Não importam as frustrações, não importa quão frustrado você foi no passado. O que passou, passou. O Senhor tem uma nova história para você, e em Deus, enquanto a vida, sempre há esperança. Recomeça. Recomeça. Lucas capítulo 24 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos. Eles tinham tido toda uma expectativa essa que foi frustrada. E olha a sequência do texto. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, expectativa,
Expectativa frustrada entristece o rosto, entristece o coração, entristece a alma. A expectativa não atendida, inclusive disse o Salomão, o sábio Salomão disse que toda expectativa não atendida entristece a alma. E aqui é a mesma coisa. Veja bem que ele disse que eles estavam com seus rostos entristecidos. E por que estavam com o rosto entristecido? Porque eles tinham expectativa. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estavam arrasados, porque tudo que eles esperavam que fosse acontecer, não aconteceu. Eles precisavam de quê? De um recomeço. Jesus Cristo, para quem depois você lê a história, Jesus então começa a caminhar com ele, começa a lhes expor as escrituras, e à medida que o Senhor vai expondo as escrituras, o coração deles vai queimando. Quando eles sentam à mesa, que parte o pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem que é o Senhor. E agora esses discípulos que estavam indo para Emaús, que significa ali um distanciamento do centro onde tudo aconteceu, Jerusalém, eles imediatamente, na mesma noite, eles nem dormem lá, eles voltam para o centro da vontade de Deus. É essa a representação que acontece quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus. Ele vai incendiar o nosso coração e nós vamos fazer o caminho de volta para o centro da vontade de Deus. Então é o que está acontecendo aqui nessa noite. Deus está falando ao teu coração para incendiar o teu coração e fazer você caminhar de volta para o centro da vontade de Deus, e você possa recomeçar a tua história com Deus, seja ela familiar, seja essa história ministerial, seja ela espiritual, não importa, cara, recomeça. Vou dizer uma coisa, uma vez eu ouvi uma frase dizer assim: cara, vai estudar, vai se formar. Aí o cara disse assim: mas vai levar 5 anos. E aí disseram assim para ele: só vou dizer uma coisa, 5 anos vai passar de uma forma ou de outra. Quer você faça alguma coisa, quer você não faça. Quer você recomece hoje, quer você não recomece, o tempo vai passar. E se você não recomeçar hoje, você vai se arrepender de não ter recomeçado antes. De não ter se entregue, de não ter se rendido, de não ter colocado sua vida diante do Senhor, de não ter se humilhado, de não ter sido sincero, de não ter rompido com orgulho. Você vai se arrepender. O tempo vai passar e você vai se arrepender. Então recomeça hoje, mesmo diante de todas as frustrações que te causaram no passado, as palavras que liberaram contra a tua vida, as vozes que tentaram murchar e fazer morrer dentro de você os teus sonhos, que te colocaram para baixo. Não importa, eu não sei o que fizeram com você, mas eu quero dizer que você tem um lugar para recomeçar. E eu não estou dizendo que o lugar é o templo, eu estou dizendo que esse lugar é a presença de Deus, e você tem um corpo de irmãos que estão dispostos a andar com você para que você recomece. Essa é a verdade. Esse é o nosso chamado como igreja: promover recomeços para as pessoas que estão feridas, machucadas, frustradas. Então nós falamos agora do primeiro ponto, que é recomeçar quando a gente está frustrado. Mas existe uma outra coisa, um outro tipo de frustração que a gente precisa também superar. É quando a gente acha que está fazendo a coisa certa e descobre que está fazendo a coisa errada. Sobre isso escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler primeiro o verso 13. Coloca Filipenses 3, 13. Tem muita gente que fez, chegou a um determinado momento da sua história e descobriu que estava tudo errado o que estava fazendo. E fez sincero, e fez com o coração honesto, achando que estava fazendo a coisa certa, mas descobriu que não era a coisa certa, que era a coisa errada. Paulo viveu algo semelhante, porque Paulo escreve o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tomou uma decisão, o que passou. Um pouquinho antes, no verso 8, coloca o verso 8, ele diz uma coisa interessante. Aliás, coloca o verso, volta um pouquinho, verso 4, 6... 7. Ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Só que quando a gente olha isso aqui, a gente lê isso aqui, você acha que a gente está falando de um cara que viveu no pecado, né? Não, ele não viveu no pecado. Paulo, ele era um fariseu, um cara extremamente correto. Ele fazia tudo certo.
E ele achava verdadeiramente que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então quando ele diz o seguinte, quando ele usa essa afirmação, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, ele não está falando de uma vida de prazer, ele está falando de uma vida de renúncias, só que renúncias erradas. Quando você bota o versículo 5 aí agora. Ele dando o currículo dele: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A gente não está falando de um cara que vivia na devassidão do pecado. A gente está falando de um cara que jurava que estava fazendo a coisa certa, até um dia que ele tem um encontro real com Jesus, e Jesus disse assim: ei, estou fazendo errado, filho. E aí Paulo tem que recomeçar agora com uma outra visão. E a verdade é que quando Jesus tocar no teu coração como ele está tocando agora, você vai perceber que tudo que você fez, por mais bem intencionado que você estivesse, estava errado. Você precisa simplesmente recomeçar. Não fica lamentando o tempo que perdeu, porque o texto que nós lemos de versículo 13 é exatamente Paulo dizendo assim. Paulo podia dizer: meu Deus, fiz tudo isso, para quê? Quanto tempo eu perdi da minha vida? Eu poderia estar fazendo a vontade de Deus. E aí ele não se deprimiu e ficou se culpando por o tempo que ele perdeu. Não, ele entendeu o seguinte: ok, eu estava errado, mas agora o que para trás fica, eu deixo. Agora eu prossigo para o alvo. Agora eu fui iluminado. Agora eu recebi uma revelação. Agora eu tenho uma direção do Espírito Santo. Então agora eu vou viver, vou recomeçar dentro da vontade de Deus. Pare de lamentar. Pare de ficar olhando para o passado e lamentando: ai, se eu tivesse feito. Não dá mais para voltar. Você não tem mais como voltar no passado, mas você tem como mudar o teu futuro. Basta que você comece a tomar alguns posicionamentos diante do Senhor nessa noite. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então recomeça. Se você é alguém que sempre foi uma pessoa que tentou fazer as coisas certas, mas ainda assim você não flui, você pode estar fazendo as coisas pelo motivo errado, mas ainda assim você pode recomeçar. Mas a história mais linda que eu quero me concentrar nessa noite é a história de Ruth e Noemi. Abra comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Ou então acompanhe comigo a leitura. No capítulo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ruth capítulo 1. Quem achou diz amém. Espírito Santo. Amém? Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos
que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Capítulo 1, e eu queria me concentrar um pouquinho nessa história, porque ela é uma história linda de recomeços, e ela tem toda uma simbologia. Porque no capítulo 2, eu vou já falar um pouquinho sobre esse capítulo 1, Ruth encontra Boaz, que é o resgatador da família dela. Então Boaz, ele é o símbolo de Cristo, e Ruth é o símbolo da igreja, que somos nós. Noemi, e aí vamos falar um pouquinho sobre a história de Noemi rapidinho. Elimeleque, a Bíblia começa dizendo que eles viviam no tempo dos juízes. Para quem não sabe, se você ler um livro antes, o tempo dos juízes, o tempo de Sansão, Jefté, Baraque, Débora, foram juízes nesse tempo. Havia sempre uma alternância de relacionamento com Deus. Ora o povo estava bem, ora o povo pecava e os inimigos iam lá e saqueavam e faziam com que eles passassem vários perrengues. E um desses perrengues era a fome. Nesse período em que Elimeleque toma uma decisão, Israel estava sob uma forte fome devido exatamente à desobediência a Deus. E aí o que Elimeleque faz? Elimeleque está aqui, em Belém. Talvez vocês já devem ter ouvido, estudado sobre isso. Belém significa casa do pão. Ele está em Belém, na casa do pão, mas não tem pão. E é irônico isso. Não tem pão. Já chegou naquele lugar onde Deus ele te chama para um propósito, mas parece que lá naquele lugar não acontece nada? É mais ou menos o que eles estavam vivendo. Deus está dizendo: você mora na casa do pão, mas não tem pão. Eu estou te chamando para viver um propósito, mas o propósito ainda não se manifestou, você ainda não está vendo. Por isso que é preciso ter fé nessas horas, porque Elimeleque está nesse lugar. Aí o que ele faz? Ele olha para as campinas de Moabe e ele imagina: lá deve estar melhor do que aqui. Olha para as pastagens de Moabe, imagina que lá está melhor do que em Belém. Não muito diferente de Elimeleque. Muitas vezes a gente está olhando para as pastagens das pessoas no mundo e está querendo a mesma coisa. Ou seja, a gente estiver olhando para as pastagens, está olhando para as postagens das pessoas no mundo e querendo viver a vida que elas querem viver. Aí Elimeleque toma, no momento de crise, uma decisão que vai mudar a história da família dele para sempre. Elimeleque decide então não confiar no Senhor e vai para uma terra amaldiçoada, uma terra de inimigos de Deus, que Deus não os havia chamado para estar ali. E ele toma uma decisão errada, ele morre o filho. O capítulo 1 é uma história de 10 anos. O capítulo 2 é uma história de um dia. E isso é maravilhoso. Temos no capítulo 1, 10 anos contado em resumo da história de Noemi com a sua família. No capítulo 2, quando ela volta para casa, nós temos a história de um dia, quando Deus age na história de Ruth e Noemi, muda a história dela. Cara, não importa quanto tempo você está vivendo em uma situação difícil, se você simplesmente colocar sua vida na mão do Senhor, Ele é capaz de mudar a tua história em 24 horas. Você só precisa acreditar. Você só precisa se render, você só precisa ouvir a voz de Deus. Você só precisa de ter certeza e convicção de fé, como Ruth disse. Olha o que Ruth disse no capítulo 1, gente. No versículo que nós acabamos de ler. Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores eu irei, onde ficares ficarei. Mas a maior de todas as declarações é: o teu Deus será o meu Deus. Ruth passa 10 anos junto com Noemi, sofrendo dores impensáveis talvez. Você sabe o que é, talvez, a maioria de nós, espero que ninguém saiba, o que é ter que perder um marido, depois perder outro filho, e juntamente com a nora, perder o filho e ficar sem rumo, sem ter nem eira nem beira.
E aí acontece o inesperado, acontece algo. Ruth, Noemi, fica sabendo que Deus voltou a abençoar o povo de Israel. Então ela decide voltar para Belém. Chegando lá, no capítulo 2, eu queria que você lesse comigo. Noemi, a história, na verdade, eu vou só resumir. Quando eles voltam, Ruth resolve então ir colher espigas. Existia uma lei que está lá em Levítico 9:9, que era assim, ó. O dono de uma fazenda, ele tinha lá uma plantação, e aí ele tinha os seus ceifeiros iam ceifando, mas havia uma lei que se o ceifeiro deixasse alguma coisa cair no chão, ele não podia pegar essa coisa de volta, ele tinha que deixar lá, porque era para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. O que acontece? Ruth fica sabendo dessa lei, e ela vai saindo em todos os campos para conseguir alimento para ela e para a sogra dela. E aí ela está lá colhendo, os ceifeiros estão colhendo, ela está pegando o que sobra, e aí Boaz aparece. E Boaz pergunta: quem é aquela ali? Para um dos empregados dele. Aí eles contam a história de Ruth. Boaz chega com ela e diz para ela que agora ela estaria sobre os cuidados dele. E ela se ajoelha muito constrangida e pergunta: por que eu tenho o seu favor dessa maneira? E ele diz: eu conheço a sua história, eu sei o que você fez pela sua sogra, eu sei o que você fez pelo seu falecido marido, e quão fiel você foi. Por conta disso eu cuidarei de você. E aí Deus começa já a mudar a história de Ruth naquele momento. Lembra, querido, que aqui Boaz é o símbolo de Cristo, e Ruth somos nós, eu e você. A gente muitas vezes, a semelhança de Ruth, a gente está completamente sem esperança. E aí a gente então começa a querer resolver os nossos problemas, e aí a gente encontra um resgatador nessa história, na nossa história, e esse resgatador é Cristo. Boaz é o símbolo do Deus que entra na nossa história para nos dar um recomeço, e Boaz na história de Ruth faz exatamente isso, dá a ela uma nova chance. Quando ela volta para casa, ela volta com muita comida, mais ou menos alimento de um mês, porque além de... O Boaz disse o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, deixa cair algumas coisas de propósito para ela aí. Ela voltou com mais do que todos os ceifeiros, voltou com alimento para um mês. Ela chegou em casa, Noemi perguntou onde que ela estava. Ela disse: eu estava no campo do Boaz. E Ruth disse: ele é da nossa família, ele é um dos nossos resgatadores. Fica perto deles e fica com a serva deles, porque pode ser que o Senhor faça alguma coisa. E aí ela dá um conselho para Ruth. Um dia ela passa um tempo trabalhando, e um dia ela dá um conselho, e vê todo o cuidado de Boaz com ela. Você vai lá, você vai se deitar aos pés de Boaz, quando ele estiver dormindo na eira. E aí, porque quando alguém se deitava aos pés de um homem, significava algo do tipo: você decide sobre a minha vida. Ela faz isso, ela segue o conselho, e aqui tem uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente está em aperto, mas a gente não quer ouvir conselho de ninguém. A história de Ruth começa a ser mudada quando ela ouve o conselho de Noemi. Noemi dá todo... Primeiro Noemi disse assim, ó: vai lá, veste um bom vestido, porque até então Boaz só tinha visto aquela camponesa que colhia milho todos os dias, que colhia espigas lá, toda suja, suada, cansada, descabelada. Agora Noemi tem uma ideia: você vai pegar o seu melhor vestido, você vai se perfumar, você vai ficar bonita, você vai se deitar. Ao ponto de Boaz, quando vê ela, nem reconhece ela a priori. Ele diz: quem é você? Ela disse: sou Ruth, sou sua serva. Sou eu, meu patrão lindo, eu estou aqui, né? Ela está lá deitada nos pés dele. E aí Boaz então a abençoa e chama ela de minha filha. Ele diz assim: olha, tem um resgatador que tem mais direito do que eu sobre a sua vida, mas se ele não quiser o direito sobre você, eu farei. Ele vai para a porta da cidade, espera esse parente passar, chama ele e diz assim: olha, Noemi, toda a propriedade dela está aí para ser resgatada, você quer resgatar? Esse parente diz: eu quero. Aí ele diz: mas tem um porém, tu vai ter que casar com a viúva do Quilion, que é um dos filhos de Noemi. E aí ele diz: ah não, então nesse caso eu não quero, porque eu já tenho mulher em casa, isso vai me dar problema, então eu não quero casar. E aí ele diz: então eu fico. Boaz disse: não, deixa comigo que eu fico. E Boaz decide então casar com Ruth. Aí eu queria que você fosse lá para o capítulo 4, porque eu estou resumindo toda a história, mas você precisa... Um dia eu vou tirar um tempo para a gente meditar junto só sobre essa história, porque ela é linda.
capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama, que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi, de quem veio Jesus. Veja bem, eu vou resumir a história. Embora eu gostaria muito de tempo para a gente aprofundar toda a história. Mas a história começa com tragédia. Com uma cidade em fome, com um homem tomando uma decisão errada, ele indo para um lugar que não deveria ir, morrendo ele e seus filhos, mas termina com um casamento e com um filho nascendo. E esse filho, ele está na linhagem de Cristo. Veja bem que quando a gente decide recomeçar, não importa quantas tragédias nos sobrevieram, como eu falei para você, o capítulo 1 são 10 anos de história, do capítulo 2 em diante, são algumas semanas de história que mudaram a vida de Ruth e de Noemi. Noemi, que quando volta para casa, que as mulheres estão celebrando a volta dela, diz: não me chame Noemi, porque Noemi significava alguém alegre. Me chame de Mara, porque eu sou amarga, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Era assim que Noemi se sentia. Ela não se sentia mais uma mulher alegre, ela se sentia uma mulher completamente abatida, machucada, inclusive olhando para Deus como responsável. Talvez tenha pessoas assim, igual a Noemi, que nem tem mais alegria, estão também amargurados. Mas acontece que quando Deus entra na história, e Boaz entra na história, ele é o tipo de Cristo na nossa vida, a nossa vida muda de uma hora para outra. Querido, a Ruth, ela acorda um dia escrava e dorme dona da fazenda no mesmo dia. Porque quando Deus quando ele entra na nossa história, que ele age na nossa vida, ele não precisa de tanto tempo. Às vezes a gente está passando algum tempo e você está aí já cansado, você já está sem esperança, pensando em desistir de tudo. A gente viu a Geli falando sobre isso, e bastou uma palavra na vida da Geli aqui na oração, mudou a história dela. Ela sobe aqui no altar, libera uma palavra de unção para a igreja, porque Deus faz assim. E aí, é maravilhoso que ela tenha feito isso no início do culto, porque eu posso dizer, Deus não fazia só nesse tempo, Ele faz ainda hoje. Você ouviu uma mulher falando no início do culto, aqui agora. Alguém que estava nos últimos suspiros da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, precisando desesperadamente de um recomeço. Ela vem por um tempo, ela decide buscar a Deus. Ela fez a semelhante de Ruth. Ela diz: eu não vou arredar o pé, eu vou buscar o Senhor. E Deus libera uma palavra de vida que muda a história dela. Deus quer fazer o mesmo na tua vida, o mesmo na tua casa, o mesmo na tua família. Esse aqui é um lugar de recomeço. O que você está esperando para recomeçar? O problema é teu orgulho. Você não quer se submeter aos processos que o recomeço te exige. Você não quer ter que ouvir os conselhos, passar pelo desconforto. Esse é o seu problema. Só que se você não recomeçar, eu quero dizer que a tua história pode ser que ela não tenha um final feliz. Então recomeça. Recomeça hoje, recomeça o teu ministério, recomeça a tua vida com Deus, recomeça a tua família, restaura ela, faz o que tiver que fazer, volta a buscar o Senhor, volta a gastar tempo com Deus, volta a cuidar do teu casamento, volta a fazer as coisas que Deus te chamou para fazer, querido. Em nome de Jesus. Recomeça isso aqui, aqui é um lugar de recomeço. Você não vai ser rejeitado. Você não vai ser rejeitada porque quer recomeçar. Ah, mas quando eu colocar aqui, todo mundo vê como é que foi minha história, que ninguém vai me aceitar. Não, você vai ser aceito. Você é aceito. Eu quero dizer para você que você é aceita. Você vai ser abraçado e abraçada pela igreja, pela noiva de Cristo, porque você é valioso e valiosa. Você não vai ficar sozinho. Você vai recomeçar e nós vamos te ajudar a recomeçar, porque nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para apontar o dedo na tua cara, nós não estamos aqui para julgar como foi o teu passado, não importa. O que importa é, você quer recomeçar? Nós vamos te ajudar a recomeçar. Nós vamos caminhar contigo, nós vamos ficar igual Ruth ficou com Noemi, para que Noemi termine a história dela feliz, com um filho no braço.
Você pode dizer, não, é neto dela. Eu sei, é neto dela, mas ali é como se fosse o filho dela, porque é herança dela. Então a mulher que se dizia amarga no início da história, termina com um largo sorriso no rosto. Eu quero dizer que a tua história vai terminar do mesmo jeito. Se Deus ainda não agiu, é porque não é o fim. Ele vai entrar com providência na tua história. Simplesmente se entregue, meu irmão. Abra o seu coração. Nós estamos aqui num lugar de recomeços. Essa é a nossa identidade aqui. É poder promover o ambiente que você precisa para recomeçar. O que você precisa para recomeçar? Eu preciso que alguém me ouça. Vai ter alguém para te ouvir. Eu preciso que alguém não me julgue. Não vamos te julgar. E eu quero dizer que isso serve principalmente para quem exerce função de liderança nessa igreja. Não emita juízo sobre as pessoas. Ouça elas. Acolha elas. Abrace elas. Esse é o nosso papel como igreja. É promover um ambiente ideal para que as pessoas recomecem. Muitas pessoas estão, mas as pessoas reagem assim, é porque elas reagem de assado, não importa como elas reagem, acolha elas, elas precisam de recomeço, toca no coração dela, toca no ponto, diz assim, eu sei que está doendo, e muita gente porque está doendo, porque está com vergonha, porque está com medo, porque está com trauma, porque está com uma série de coisas, sabe o que faz? Está se batendo por dentro e reagindo, e ferindo outras pessoas por fora. Ainda assim, nós vamos promover um lugar de recomeço. Ainda que muitas vezes é igual salvar um afogado, alguém que está se afogando. Alguém já tentou salvar alguém que está se afogando? Levanta a mão aí. Bateram em você, deram umas cotoveladas em você. Salvar pessoas do mundo é assim. Você está tentando salvar, ela está te batendo. Você está tentando ajudar ela está dando cotovelada em você. Ela está te cutucando, ela está te acusando. Não importa. Entenda, esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para ajudar as pessoas, e esse é um lugar de recomeço. E hoje aqui é o ponto de partida para o teu recomeço. 2024 está começando, e esse vai ser o ano que vai mudar a tua vida, se você abrir o seu coração para Jesus nessa noite. Abra o seu coração. Se coloque de pé nessa noite.